Olá, geeks, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Alsaid e esse é o NGC. E hoje a gente vai falar da série, não dos jogos, da série The Last of Us. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. E para você que é novo no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, as notificações, curtir, dar aquele like e ver os nossos outros vídeos também, que a gente tem muita coisa bacana aqui. Mostramos gameplay, falamos de séries, de filmes, de animes e muito mais. E vamos embora pro vídeo. E seguinte, pessoal, a série The Last of Us veio simplesmente com tudo. Ela veio mostrando no seu trailer o que ela queria, o que ela ia produzir, o que ela ia trazer. E eu vou fazer a avaliação geral aqui, como já terminei de ver, do que eu achei da série de forma total, desde o primeiro episódio ao último episódio. Depois a gente vai fazer uma análise com cortes falando de cada episódio, mas hoje falaremos diretamente de todos os episódios, a série em geral. E mostrando minha visão geral da série, eu tenho que dizer que a série iniciou bem. Ela iniciou muito bem. O seu primeiro episódio mostrando o desenvolvimento do Joel, interpretado por Pedro Pascal, que foi muito bem durante todo o papel, durante todos os episódios. Também a Ellie, o desenvolvimento da Ellie durante a série, mostrando que ela realmente interpretava uma criança, agia como uma criança que estava no mundo de uma coisa que ela nunca viu, ela nunca transponiu os muros. Então realmente ela ficou surpresa com muita coisa que ela estava vendo e não tinha visto ainda. O que mostrou que realmente a personagem estava integrada, se sentindo como criança, agindo como criança, mas sem se afastar do personagem Ellie, que foi interpretada pela Bella Ramsey. Partindo dos primeiros episódios, a série mostrou um desenvolvimento bem bacana, uma coisa bem cadenciada, desenvolvendo bem os seus personagens, a sua trama, desenvolvendo bem o surgimento da relação entre a Ellie, o Joel e os outros personagens que vinham seguindo. Com a aproximação do meio da série, a partir do terceiro episódio em diante, a série foi, podemos dizer, foi decaindo de produção. Porque na minha concepção, eu posso dizer que o diretor em si, que é o próprio diretor do jogo, teve um certo receio em desenvolver uma trama tão vigorosa quanto no jogo, por conta da ação, por conta da temática, ou o custo de orçamento, que, convenhamos, é uma certa dificuldade de desenvolver vários infectados, vários efeitos especiais, várias mortes de vários jeitos. Imagina você fazer uma maquiagem num figurante que ele está fazendo um infectado e você faz ele morrendo. Uma outra maquiagem em cima da maquiagem, realmente muito complexo. Isso demandaria muito tempo e muito vigor, tanto dos maquiadores quanto das pessoas que estivessem fazendo esse personagem. Por mais que a série tenha desenvolvido bem alguns de seus personagens, para não dizer todos, a trama em si foi sendo deixada de lado pouco a pouco e começaram a deixar para lá o que realmente acontecia. Eu gostei muito quando no primeiro episódio, assim que começa a série, as primeiras palavras são a explicação de como poderia surgir essa infecção, da onde ela surgiria, o que faria surgir essa infecção, qual seria o fator principal, o fungo que é colocado como o acérnio culpado. E isso foi maravilhoso porque não foi explicado de forma grandiosa, de forma bem palpável no jogo. Porém, na série foi completamente impecável, foi simples, foi objetivo. Mas quando a gente traz uma caminhada, um trajeto onde a gente foca absolutamente no desenvolvimento de um personagem ou outro, no caso é Ellie e Joel,
Nós vemos a relação entre os dois porque eles são os protagonistas da série. Porém, não vemos tanto as coisas boas que eles passam quanto as extremas dificuldades. Por quê? Por conta da falta da ação. A trama teve pouquíssima ação, dá pra contar no máximo, somando os 9 episódios, dá no máximo 15, 20 minutos de ação no total. E para uma série que trata de sobrevivência, a ação é o essencial. A ação é a base. A fuga das criaturas infectadas, o conflito entre tribos. Isso foi explorado, mas pobremente explorado. O que prejudicou bastante com o desenvolvimento e tiveram que focar muito na evolução e na conexão entre o Joel e a Ellie. Foi bom em certo aspecto, mas foi ruim porque deixaram a trama de lado para mostrar melhor o lado dos personagens. E aí a gente acabou esbarrando com uma coisa também que foi perpetuando conforme o passar da série, que foi o engajamento excessivo em cima de personagens que não havia necessidade de desenvolver tanto. Como por exemplo, no jogo vemos Bill, desenvolvemos uma trama com Bill, sabemos através de nuances e detalhes que ele realmente é homossexual, que ele teve uma relação com o Frank e que infelizmente acabou não dando certo, o Frank morreu, porém Bill ficou vivo e Bill continua sendo um sobreviventista, o que não afetou a história em nada. Sabemos que Bill está no meio da cidade e ele não retorna no The Last of Us Parte 2, no jogo. Porém, ele não precisou morrer para que ele deixasse a trama. E não precisamos nos apaixonar pelo personagem para saber que o personagem foi de fato, naquele momento, fundamental para a história, para o enredo. Ou seja, investiram muito. E eu não falo só do Bill. Investiram muito no terceiro episódio, por exemplo, com o Bill e o Frank. Investiram muito com uma personagem nova que não havia na história, que se envolvia com os 2 garotos que estavam tentando fugir e depois foi largamente esquecida. Investiram muito em outros personagens que simplesmente iam sendo descartados ao passar do tempo. A Jess, por exemplo, só que a Jess fazia parte do enredo. A perda do Joel fazia parte do enredo porque ele não ia se conectar com a Ellie se a Jess estivesse no meio. Ou seja, a Jess ia se conectar com a Ellie e o Joel pouco ia fazer isso. De uma análise geral, para aqueles que não conhecem a história, não conhecem o enredo, é uma série muito boa. É uma série muito boa de assistir, de você ver do primeiro ao último episódio, de você acompanhar os personagens, de você acompanhar as histórias, de você acompanhar os desenvolvimentos. Para um jogador veterano que pegou The Last of Us Parte 1 no PlayStation 3, já no seu lançamento em 2013, pegou o remaster em 2014, para PlayStation 4, pegou o The Last of Us Parte 2, está tendo a oportunidade de jogar de novo o The Last of Us Parte 1 no PlayStation 5, é uma história ok. Traz os acontecimentos do primeiro jogo na série, realmente as cutscenes são absurdamente parecidas, se não iguais, e traz aquele flashback daquela história boa que a gente já conhece, que a gente vê o desenvolvimento. Mas por que uma série ok? Porque abre mão da ação, abre mão do desenvolvimento um pouco mais acelerado, abre mão de investir melhor na caminhada dos personagens e pouco na conexão entre eles. E o mais importante, abre mão do verdadeiro protagonista da história de The Last of Us, que são os infectados. Desenvolver uma boa trama, um bom argumento para os infectados, que eles se conectam, desenvolveram melhor a história dos infectados e no meio da história eles são abandonados. No 5º episódio vemos o Byaku, que é um nível mais elevado de infectado, mas logo em seguida abandonaram de novo os infectados. E aí fica parecendo que durante a história as pessoas estão sobrevivendo porque elas gostam de sobreviver, ou porque elas já venceram e agora tem que desenvolver uma nova forma de civilização
como se não mais houvessem infectados. E isso é uma mentira, porque os infectados estão lá. A gente vê isso durante o trajeto total da caminhada de Joe e Ellie, que eles passam por muitos locais que poderiam ter infectados, poderiam enfrentá-los, e isso não acontece. Poderiam passar um certo tipo de dificuldade, que aí vem uma ação conjunta, mesmo que fosse de poucos segundos, mostrando quanta dificuldade eles passaram, quanto foi difícil, e a série foi abandonando isso aos poucos e mostrando, na verdade, que o quanto é tranquilo, mas é demorado. E a caminhada não é nem tranquila e muito demorada. E a minha análise final da série, pessoal, é que a série é uma série muito ok. Uma série ok. É uma série que dá pra ver, é uma série que vai te prender, é uma série que você vai conseguir ver até o final, se você fizer um esforcinho. Os episódios de 50 minutos são cansativos, então não vai dar pra ver tudo no mesmo dia. Mas é uma série ok, uma série bacana, é uma série que você consegue ver. Na minha humilde opinião, a forma que ela foi estruturada seria muito melhor aproveitada na parte 2, que será a segunda temporada, que eu espero que eles consigam acertar os detalhes que deixaram para trás, como utilizar mais infectados, utilizar mais da ação e utilizar muito mais do desenvolvimento, não só entre os personagens, mas ao redor dos personagens.